Bom dia, pessoal. Vamos iniciar o nosso terceiro bimestre, né? Estamos para lá do meio do ano, nessa expectativa de que voltamos ou não voltamos, mas continuemos os nossos estudos. Então, hoje vou apresentar a vocês um pouco do que nós conhecemos como literatura colonial, certo? E o que é essa literatura colonial? Então, em se tratando de ensino de língua e literatura brasileira, né, português e brasileira no caso, nós estamos falando daquela literatura que está entre o período da pré-independência, ou seja, de 1500, né, da invasão dos portugueses, até 1822, que é quando se proclama a independência no Brasil, certo? E aqui, nesse momento, nós não falamos de uma literatura brasileira ainda. Por quê? Porque não havia ainda uma noção, aquele pensamento de que o Brasil era uma nação, tal como nós conhecemos hoje, ok? Então, o que acontece? Literatura colonial, porque dentro desse período o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, presta atenção aí. Vocês têm Portugal, é a colônia, e nós temos três períodos muito importantes entre 1500 e 1822, que é a literatura informativa, o barroco e o arcadismo. E nós veremos algumas características e alguns autores, certo? Dessa, desses três períodos literários, certo? E nós dividimos assim para que fique de uma maneira mais didática, né? Para que a compreensão do aluno, do leitor, seja melhor. Mas não quer dizer que as características da literatura informativa estejam só na literatura informativa, como vocês verão a seguir. Nem do barroco, só no barroco, ou do arcadismo, só no arcadismo, ok? Vamos prosseguir. Literatura informativa. O próprio nome já diz de informação, né? Ela tem a finalidade de informar. Não é ainda aquela literatura de deleite, né? Que você lê para ficar pensando nas questões da vida, nas questões diárias. Então vamos ao contexto em que essa literatura ela foi escrita. Então, primeiro nós temos aqui a invasão portuguesa, né? Nós já sabemos que o Brasil ele não foi descoberto, aqui já haviam os povos indígenas originários dessas terras, então houve uma invasão e é preciso ter isso aqui muito bem guardado na cabeça. Então, assim, o país ele é fruto de uma mistura, sim, a miscigenação e tal, mas também é fruto de um holocausto. Por quê? Ah, professora, mas o holocausto não foi só dos judeus, mas houve uma dizimação dos povos originários, dos povos indígenas, né? Para que a cultura europeia ela fosse propagada nessas terras, né? A cultura ela foi imposta, não foi aquilo que nós aprendemos no livro de história há anos que se dizia que o europeu chegou aqui bonitinho, fez troca com os indígenas, né? Não, eles dizimaram, eles entraram, eles saquearam. E é preciso ter consciência dessas questões. E aí nós vamos para manifestações escritas. São os escritos que não tinham intenção de produzir arte, como eu já havia dito, mas eles eram crônicas de viagem e relatos, né? Cartas ao rei de Portugal, por exemplo, como nós veremos a seguir. A carta de Pero Vaz de Caminha é o marco, né, dessa literatura informativa e ela serve literalmente para informar o que foi que os portugueses
encontraram aqui em 1500. Então, observa aí a leitura desse trechinho. A feição deles é serem pardos. E aqui ele vai descrever os indígenas. Um tanto avermelhado, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem coberta alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, né, as partes íntimas, do que de mostrar a cara. Então, tanto faz, é como se ele estivesse mostrando o rosto. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam no beiço de baixo furado e metido nele um moço verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta, como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço e os dentes, entre os beiços e os dentes, e é feita de modo que roque de xadrez. Observem, eles fazem uma descrição dos povos que eles encontraram quando desembarcaram no Brasil. Já nessa outra parte da carta, ele vai descrever o local. Esta terra, de ponta a ponta, é toda a praia, já que os portugueses eles chegam, né, pelo litoral do que hoje nós conhecemos como a Bahia, né, Porto Seguro, e aí eles só conhecem aquela vastidão da orla ali, né, da praia, só conhecem o litoral. Muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, ou seja, em algum ponto da parte mais adentro, porque a estender olhos não podíamos ver senão terras e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa, até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nele a vimos. Observe que qual é o intuito? Desbravar a terra, é arrancar dela as riquezas. Até o momento, até aquele momento, ele não sabia se tinha ouro, aqui foi um erro de digitação, desculpa, ou prata, ou qualquer coisa de metal, que naquela época valia muito. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E aqui ele já vai falar da questão do processo de catequização, né? Porque na visão eurocêntrica, apenas o cristianismo era válido enquanto religião, né? Só Cristo salva. E aí a gente já conhece toda essa história. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza, o Rei de Portugal, em ela deve lançar. Ok? Prossigamos. Agora vamos voltar um pouquinho. Enquanto no Brasil nós estávamos nessa literatura de informação, na Europa, certo? Haverá sempre esse comparativo, né? Literatura brasileira e literatura portuguesa. Afinal de contas, foram os portugueses que para cá trouxeram todos esse legado literário. Sendo que, depois de anos estudando, os teóricos, né? Os teóricos literários, estudiosos em literatura, começam a observar que, para além daquela literatura trazida pelos portugueses, havia também a literatura dos povos indígenas, a literatura do povo, como a literatura oral, e não só aquela literatura que era acessada através da escrita. Então, observe aqui, um pouquinho de história, certo, galera? Prestem aí atenção. O Renascimento, século XVI, ou seja, de 1500 em diante, e aí nós temos, nas 3 primeiras décadas do século XVI, essa confluência de valores, certo? A razão, a ação, o pensamento versus o mito, a magia e a ordem divina. Então, o Renascimento, ele vem quebrar com esse pensamento de mito, de magia e de ordem divina, para trazer a questão da razão, da ação e do pensamento. E, para além disso, nós temos a Contra-Reforma.
ou desculpa, primeiro a Reforma Protestante, que você já conhece das aulas de história, né? Em 1517 acontece a Reforma Protestante e em 1527 as cidades italianas de onde irradiou o Renascimento entraram em decadência. Ponto. Então, há um boom, né, do século das luzes, né, do iluminismo e tal, e aí a Contra-Reforma, rompe com a Igreja Católica, e aí inicia-se o caminhar da Igreja Protestante, toda calvinismo, luteranismo, etc., que nós conhecemos, mas só que há uma decadência, porque há uma Contra-Reforma logo em seguida. E com essa decadência, o que acontece? Há um retorno para o que havia antes do Renascimento, certo? E quentismo, no caso português. E aí voltamos o que acontece. Voltamos àquele pensamento que havia antes do Renascimento e surge a arte barroca, que é uma arte obscura, cheia de medos, culpas e inseguranças, porque disse que o homem estava nas trevas e com o renascimento ele viu a luz, ele passa a pensar, ele passa a observar as coisas com razão e não só com a emoção. Só que quando, né, a Contra-Reforma e as cidades, né, os pensadores italianos, que foi de onde surgiu o Renascimento, há uma decadência desse pensamento e aí retorna ao anterior. Então, surge uma arte barroca que vai revelar de novo essa questão da obscuridade, dos medos, das culpas, das inseguranças, do temor a Deus, como nós veremos a seguir. Então, a arte barroca ela sempre vai trazer uma dicotomia. Por que uma dicotomia, Verônica? Vai ter a visão medieval, certo? E aqui, quando eu falo em arte obscura, não quer dizer que na época medieval, né, não existia ciência, não existia literaturas ou arte, ok? Mas é porque há essa dicotomia entre a visão medieval e a visão renascentista, né? Depois a arte da Contra-Reforma, ela vai trazer essa mistura e observe que há sempre pares, o corpo e a alma, o claro e o escuro, a liberdade e a culpa. E a estética barroco, tanto no foco, na poesia, na literatura, ele fala literatura prova, certo? E na poesia, é uma linguagem rebuscada, certo? Muito pontuada, cheia de figuras de linguagens. E aí vocês têm as antíteses, os paradoxos e as hipérboles. São as três figuras de linguagens principais utilizadas na estética barroca. Observem que nós estamos estudando literatura e que a língua ela não se desvincula da literatura, certo? A parte que nós chamamos de gramática da língua portuguesa. Observem aqui que vocês vão ter a questão da linguagem rebuscada, as antíteses, os paradoxos e as hipérboles, que são figuras de linguagem muito utilizadas nessa poesia, nessa literatura barroca. E além de uma linguagem subjetiva, ou seja, uma linguagem do eu, uma linguagem interior. Vamos ao barroco no Brasil. Há muita diferença, professora? Um pouco, né? Porque vai levar em consideração o contexto no qual essa literatura, a arte foi produzida aqui no Brasil. Há uma cópia, assim, dos estilos, da forma e do conteúdo europeus, com certeza, mas há também uma ressalva do espírito da Contra-Reforma, ele chega aqui no Brasil através dos jesuítas. E aí, o que acontece? Lá na Reforma Protestante, uma banda da igreja rompeu com a outra e criou-se a Igreja Protestante e a Igreja Católica. Na Contra-Reforma, ou seja, é um contra-ataque, né? Isso aí vocês viram na aula de História. Esse contra-ataque é feito de que forma? Através da catequização. E nesse período, Portugal e outros países, lembrem lá das grandes navegações. Então, eles expandem seus territórios, né? Expandem.
Eles invadem a terra dos outros, né? E dizem que eles estão descobrindo e levando a civilização para aqueles povos. E é através dos jesuítas, lembrem lá da Companhia de Jesus, os jesuítas, que eles vão fazer isso. Essa catequização é a principal arma da Contra-Reforma e ela chega aqui no Brasil. Depois, tem a moral dos jesuítas versus o erotismo violento, certo? E a negação do corpo e o moralismo eram duplamente quebrados através da violência das relações senhor-escravo. Por quê? Aqui a gente tem que pensar no contexto histórico. Havia a pregação, né, de pensar na alma e a questão moral, né, da salvação e tal, mas neste período do Barroco do Brasil já havia a escravização, tanto dos povos indígenas como depois dos povos oriundos da África, certo? As pessoas escravizadas vindas do continente africano. Ponto. E por que isso? Verônica, professora, por que há uma quebra desse pensamento aqui? Porque o senhor, né, o dono das terras, acreditava que ele tinha poder sobre o corpo, sobre a pessoa escravizada. Então, essa relação do senhor escravo, do senhor das escravas que foram estupradas, principalmente, e das mulheres indígenas, né? E a gente tem que pensar aqui que, de um lado, a igreja prega que você tem que se salvar, né? Que você tem que salvar, tem que mortificar o corpo e salvar a alma. A questão da moral e dos bons costumes. Mas, de um outro lado, aquelas pessoas que seguiam esses ensinamentos estavam violando os corpos e os direitos das pessoas negras e indígenas. E aí, se você pensar que o Barroco está lá atrás, 1600, e nós estamos hoje no século XXI, e observem como toda essa questão é ainda vivenciada nos dias atuais, né? Basta ligar a televisão e observar os noticiários. Vamos voltar aqui um pouco para a nossa literatura. Gregório de Matos Guerra, o nosso conhecido Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno? Ele nasce em Salvador, na Bahia, né, meu conterrâneo. Estudou no Colégio dos Jesuítas. Sim, lógico. Era um dos poucos colégios que tinham. A educação no Brasil naquela época era regida pelos jesuítas. Conhecido como Boca do Inferno, por quê? Professora, como é que o cara estudou no colégio jesuíta e é conhecido como Boca do Inferno? Porque ele não tinha papas na língua. Ele atacava a sociedade baiana, no caso. Ele atacava a igreja católica, ao mesmo tempo que ele louvava a Deus. E vocês vão ver que as temáticas da sua poesia, ela é religiosa, ou seja, ele trazia louvores a Deus, aos santos, aos anjos. Amorosa, ele falava tanto do amor carnal quanto do amor, né, de amigo, da amizade, do amor filia, como o amor fraterno. E falava do amor carnal, né, do homem pela mulher e assim por diante. A poesia obsceno-erótica, certo? Que vai falar da questão do corpo, dos desejos, da carne. E a poesia satírica. E aqui, nessa poesia satírica de Escárnio, ele fazia as suas críticas ao governo, à sociedade, à questão da moral, né? Que as pessoas falavam uma coisa e agiam de forma totalmente diferente. E com ele não tinha essa de,
é porque eu sou da Igreja Católica. Então, eu não vou falar sobre as coisas erradas que tinha na igreja. Ah, é porque eu sou baiano, eu não vou falar das coisas erradas que não tem que tem na sociedade baiana. Não, ele falava, ele fazia denúncias. E ele não estava nem aí. Por isso que ele era conhecido como Boca do Inferno. Caminhamos. Padre Antônio Vieira, outro ator muito conhecido da nossa literatura. Nascido em Lisboa, ele vem para cá, né? Com os desbravadores, né? Os invasores. E ele é integrante da Companhia de Jesus. Lembra lá do Colégio Jesuíta, as Contra-Reformas? Ele é integrante da Companhia de Jesus. Ele é o imperador da língua portuguesa. Por que ele é conhecido como imperador da língua portuguesa? Por causa da sua escrita, da questão de que ele mapeou os dialetos falados pelos povos indígenas e ele reescreve, né, a língua portuguesa no Brasil, certo, gente? Ele defendia abertamente a população indígena, chega a sugerir o uso do escravizado africano no lugar do indígena, mas depois condena qualquer tipo de escravidão. Ó, os jesuítas chegam no Brasil e isso é antes dos escravizados índios da África, certo? E aí a missão dos jesuítas era catequizar o povo, né? E, de outro lado, em contrapartida, servir educação para os portugueses que aqui estavam. Ponto. Então, a população indígena, ela foi dizimada e ela foi escravizada. Só que o padre, ele queria, tipo assim, mas a gente chegou, os povos indígenas já estavam, e aí começa também a questão da invasão no continente africano, da escravização dos povos africanos, não só Portugal, certo, gente? Isso aí vocês têm que ter consciência, mas por toda a Europa, né? Todos aqueles países da Europa, eles escravizaram as pessoas do continente africano. Seguindo, e aí o que, é que ele faz? Não, por quê? Vamos, certo? É uma suposição. O índio está aqui e o escravizado africano está aqui. É como se fosse menos do que o índio. Como eles já haviam catequizado os índios, né? Então, ele começa a defender a população indígena, porque, em partes, a população indígena já estava catequizada, né? Com o pensamento europeu. E os povos africanos não. Então, a gente vai escravizar os povos africanos no lugar do indígena. Aí, depois de um tempo, ele começa a condenar também qualquer tipo de escravidão. Era inimigo dos proprietários de terra? Oh, lógico, com certeza. Se ele condena a escravidão, né? Os proprietários das terras não gostavam muito deles. E usava temas do cotidiano, ele utilizava histórias bíblicas nos seus sermões, né, que são a sua principal forma de chegar ao povo, e essa literatura do Padre Antônio Vieira, os sermões, ele chega através do povo através das histórias bíblicas, das parábolas, e ele fazia crítica ao modo como vivia a sociedade da época. Seguindo, né, passando de 1600, entramos no século XVIII, em 1700, com o arcadismo e o neoclassicismo, ou seja, um classicismo novo, certo? Tem uma contraposição ao barroco, e aí você tem a retomada do século das luzes, aí tem a Revolução Francesa, Revolução Industrial e a Revolução Americana, que vocês já viram na aula de História. Esse é o contexto do arcadismo, né? É como se o homem estivesse saindo da caverna e descoberto o fogo. Enfim, mas professora, no arcadismo, no Brasil, vai deixar aqueles valores, as dicotomias do barroco? Não, ainda haverá. Gente, olha, não quer dizer, deixa eu voltar aqui, que a partir de 1701, certo? Não se falou mais no barroco.
toda a arte, toda a produção que foi feita no barroco é queimada ou é destruída. Não, continua lá, tanto que nós estamos no século XXI e nós conhecemos todos os textos, deveríamos pelo menos, né? Então vamos lá. Contexto histórico do arcadismo no Brasil. E aí você tem uma mudança. Enquanto no barroco estava lá naquela época de desbravar as terras brasileiras, né, da escravidão e tal, o contexto do arcadismo, ele começa a caminhar, tá, que é o final do século XVII, com a descoberta do ouro em Minas, e vai para o século XVIII, com a expulsão dos jesuítas no Brasil, depois a Inconfidência Mineira, e aí já são passos para o Brasil se tornar independente, e a Conjuração Baiana, nesses períodos aí que vocês veem. E aí, o arcadismo, ele tem como característica o bucolismo, que é essa questão do campo, de viver o pastoralismo, o uso da razão ao invés da emoção dos sentimentos, a temática universalista, ou seja, ao invés de pensar só em si, pensar no todo. A valorização da cultura greco-romana. Por isso que o arcadismo é chamado de neoclassicismo, porque na Europa o classicismo exaltava a cultura greco-romana. A questão da objetividade, nada é tão subjetivo, e há um contraste entre a vida simples e os apegos materiais. Há uma condenação desses apegos materiais. Há a questão também do convencionalismo amoroso e o contraste entre o que é urbano e o ambiente campestre, ó, bucólico, do campo. Lemas Arcades, ou seja, são pensamentos que há sempre nos escritos Árcades, certo? O Carpe Diem, o Locus Amenus, que é um lugar ameno. O Carpe Diem é aproveitar a vida, viver o momento, a questão da simplicidade, a fuga dos locais urbanos, dos centros das cidades. Aí vocês têm Fugere Urbens. Observe que todos eles estão interrelacionados. Aura Mediocritas, que é o desvínculo à vida material, né? Eles pensam mais na questão espiritual, de que você não deve levar uma vida medíocre, que você deve ascender, né? A questão dos estudos, da inteligência, de absorver a cultura, é muito mais importante do que você acumular bens materiais. E inutilia truncat, ou seja, cortar o inútil. Se te traz infelicidade, se não serve para a sua vida, você deve cortar aquilo da sua vida. E esses são os temas principais, certo, gente? Há outros, mas esses são os mais recorrentes nesta literatura. Então, ó, vimos até aqui a literatura de informação, a literatura barroca e a literatura Arcade. E encerramos o que nós chamamos de literatura colonial, certo? E o que é que vocês irão fazer agora? Vai lá na sala, tem atividade sobre esse tema, tem um texto sobre essa aula de hoje, deem uma lida, revejam a aula, né? Qualquer dúvida é só chamar tanto na sala quanto no WhatsApp, certo, pessoal? E até a próxima. Tchau!